Bem, pessoal, vamos lá, continuando, né, sobre o nosso papo, né, sobre a nossa conversa sobre sessão única, sobre instrumentação, sobre molares, né? Eu comecei na aula passada conversando sobre acesso, né, sobre anatomia, sobre como é o instrumento, tip taper, secção transversal, né? E isso daí é extremamente importante para que você comece a inserir os sistemas mecanizados dentro da sua endodontia. E aqui, né, a sessão única como resultado de uma instrumentação eficiente. Pessoal, a gente sabe que assistindo essa aula, tem colegas que fazem endodontia há muito tempo, tem colegas que são endodontistas há pouco tempo, temos colegas que não são endodontistas, mas fazem endodontia há muito tempo, temos colegas que nem endodontistas são, né, e fazem há pouquíssimo tempo ou que não fazem. Para aqueles que estão começando, né, na instrumentação mecanizada, para aqueles que querem sair da instrumentação manual e irem para a instrumentação mecanizada, eu aconselho, né, logo de cara, o uso dos instrumentos reciprocantes. E, né, aqui eu não poderia deixar de comentar da Recipe One Blue File, né, Bison, a Nogueira, uma lima que foi trazida aí por mim, né, como uma lima de excelente custo-benefício para a sua endodontia do dia a dia clínico, né? Tem aí a lima reciprocante. Samuel, tem que ser ela? Não. Pode ser qualquer outra reciprocante. Mas por que eu estou falando do instrumento reciprocante, né? Antes de dar continuidade a esse assunto, eu gostaria de agradecer aos mais de 6.000 inscritos na jornada do Zero à Sessão Única, né, que está na sua segunda aula hoje. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui, né, nessa jornada. Pessoal, muita gente me mandou pergunta, né, inbox, né, pelo direct, e uma outra oportunidade, vou ver se estou aqui respondendo para vocês. Mas por que eu trouxe nessas imagens instrumento reciprocante, nesse caso, a Recipe One Blue File da Roguin by Samuel Nogueira, né, trazida aí por mim ao Brasil? Por que o reciprocante? Por que a instrumentação reciprocante? Pode ser também com reciprocante à direita, como nós vimos na aula de segunda-feira. Pelo seguinte, pessoal, a instrumentação reciprocante nos dá a oportunidade de usar menos instrumentos, porque a instrumentação reciprocante faz com que esse instrumento seja mais longevo dentro do canal. Então, para a sessão única, um dos maiores conselhos que eu posso lhe dar é a instrumentação reciprocante. Não precisa ser com a lima reciprocante, como a Recipe One Blue File, né? Pode ser com lima rotatória no movimento reciprocante também. Fica essa dica, que é uma das dicas mais importantes dessa aula de hoje, né? E como tema da jornada do intensivo de instrumentação de molares, comenta sessão única como resultado de uma eficiência na minha instrumentação. Pessoal, a endodontia, eu não adianto ser hipócrita, não adianta ser leviano, não adianta eu querer dar aqui uma de boa política, mas nós trabalhamos para sermos remunerados, né? Dentro da nossa realidade, quanto mais rápido nós formos, maior a nossa lucratividade, maior o nosso retorno financeiro. E, no segundo ponto, né, eu não posso estar gastando dinheiro demais com meus instrumentos manuais e ou mecanizados. Por quê? Porque a nossa realidade mostra que a maioria das endodontias tem um valor um pouquinho mais baixo. Então, vocês têm que trazer instrumentos de qualidade, porém num custo mais baixo, e por isso aí, né, eu coloquei a Recipe One Blue File da Roguin Brasil. Bem,
E eu quero aqui, com essa aula, que você aumente a sua lucratividade. E, aumentando a sua lucratividade, você vai ficar mais feliz em fazer a sua endodontia. Fazendo a sua endodontia com mais felicidade, você vai ser mais feliz também na sua vida pessoal. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui esse tema, e não adianta dizer que esse tema não é importante. Não adianta dizer que eu tenho que fazer em 2 sessões. Não adianta dizer porque a nossa realidade clínica não é essa. E o segundo ponto, para quem encaminhar seus pacientes de endodontia? Eu não estou aqui falando daquele caso super escabroso, né, com canal calcificado até terço médio, não vejo luz de canal nenhuma, com 2 limas fraturadas, com pino de fibra, com degrau, não. Eu estou falando daquela endodontia do dia a dia. Eu estou falando daquela endodontia que aparece para a gente no nosso consultório todo dia. Aquele molar superior que apareceu ali para você, com a câmara por parte de tamanho normal, os canais visíveis na radiografia, com aquele molar inferior também tranquilo, né? Sem nada de grande curvatura, sem nada de complicação anatômica, sem nada de complicação de alguma patologia, como reabsorção interna ou externa, mas aquele canal do dia a dia. Não tem sentido você estar encaminhando suas endodontias mais simples. Hoje em dia, com localizador apical foraminal, com motores endodônticos de menor custo e com limas de menor custo, não tem sentido estar encaminhando os pacientes de endodontia. Podem colocar isso na cabeça de vocês. E hoje, com essa dupla, né? Com essa dupla que é limas reciprocantes, nesse caso aí a Recipe One Blue File da Rogin Brasil, by Simão Nogueira, que é esse que vos fala, né? E o Endo Smart Plus da DTE, que hoje é o motor com mais baixo custo-benefício, com melhor custo-benefício da realidade brasileira e, digo, latino-americana, né? As limas Rogin e esse motor são o melhor custo-benefício dentro da América Latina, ok? E tendo isso, você não precisa encaminhar sua endodontia. Tendo isso, você não precisa perder o dinheiro que você estaria ganhando. Até porque quem é aqui que não quer ganhar 500, 600, 700, 800 reais numa única sessão? Ou quem vive de plano ou convênios odontológicos, né? Ou sistema de assistencial de odontologia, de endodontia, quem aqui não quer estar tirando aí, mesmo que seja seus 140, 150, 130 reais, 170, 200, 250 reais, né, para sua tratamento endodôntico do seu convênio odontológico. Em sessão única. Se você fizer 2, 3 numa manhã, já imaginou quanto é que é? Vamos supor que fosse 200 reais. Numa manhã daria 600 reais. Se você pegasse mais 3 à tarde, mais 600, daria 1.200 reais em um único dia. Em um único dia atendendo convênio. É ruim? Não é ruim. É só você saber fazer. Logicamente que eu aqui não vou discutir que existe convênio A, B, C e D, que glosa, que não sei o quê. Não, aí é para uma outra discussão em uma outra aula, tá bom? E aqui eu não poderia deixar de comentar que a sessão única é possível, sim. A sessão única é possível, sim, né? Mas aí, ó, esse depoimento de um aluno, por que eu trago depoimento de aluno para essas aulas? Eu trago, pessoal, porque existe ainda uma dinâmica contra o ensino online, né? Muita gente acha que é incapaz de aprender em aulas online. O que importa para você ou não aprender é a sua dedicação, é a sua força de vontade, é o seu esmero em estar praticando aquilo que eu estou ensinando. Esse colega, por exemplo, saiu da endodontia manual, foi para a endodontia mecanizada e agora faz a sessão única com lima mecanizada. É algo impossível? Não, é possível, tá? Aqui, né, é uma realidade que eu consegui para mim, é uma realidade que eu consegui para os meus alunos, é uma realidade que você também pode, sem correr,
com segurança e com qualidade. Samuel, é tu que está falando isso? Não, eu estou falando em relação à sessão única. Você pode também. Só um pouquinho aqui, pessoal, que eu esqueci uma coisa aqui. Tá? Pronto, aqui agora. Simples para ser executada no dia a dia. Então, um canal de molar que levava 1h30, 2 horas, 2, 3 sessões, a gente está terminando agora em 1 hora, 1 hora e pouquinho, e com um sucesso muito maior do que era antes. E eu tinha bastante medo mesmo, era bem insegura. Então, eu preferia fazer em 2 ou 3 sessões, que eu conseguia me organizar. A questão, sim, de ter conhecido os sistemas que eu uso hoje, na verdade, eu tenho liberdade. Eu começo instrumentando com um sistema e eu vou para outro, depois eu volto para o primeiro. Eu acho que eu evoluí 100%. Antes, né, eu vivia com medo de fraturar a lima, morria de medo de quebrar a lima. Se aparecesse um canal curvo, acho que eu não sabia fazer. E hoje não, hoje é bem tranquilo, claro que nunca é 100% tranquilo, né? A gente vive desafios. Mas eu tenho segurança para sentar, para organizar, para planejar. Se algo acontecer der errado, tenho segurança para resolver, né, o problema. Então, acho que mudou muito, assim. A minha dinâmica aqui no consultório melhorou bastante, meu tempo com os pacientes. Eu levava 3, 4 sessões para fechar um molar. Hoje, no máximo 2 eu consigo já fechar. Então, eu estou a caminho da sessão única. Então, você nota, pessoal, que a sessão única não é esse negócio de outro mundo. A sessão única não é algo, é algo condenável, né? A literatura científica, os grandes jornais, as grandes revistas, né? O Journal of Endodontics, o International Endodontic Journal, quase não publicam mais artigos sobre sessão única e sessão múltipla. Se você pegar as últimas publicações do ano, sei lá, 2018 para cá, tem pouquíssima publicação sobre o assunto. Sabe por quê? Porque a literatura científica já entendeu que o índice de sucesso entre múltiplas sessões e o índice de sucesso em uma única sessão é igual. Então, se é igual o índice de sucesso, se o índice de dor pós-operatória é igual, por que você vai estar optando em fazer em 2 sessões? Samuel, eu estou fazendo em 2 sessões porque eu não consigo fazer em uma única sessão. Eu não tenho tempo, eu não tenho experiência clínica, eu ainda estou embaralhado com algumas coisas, eu não consigo fazer ainda, eu não tenho um tempo hábil, me dão 30, 40 minutos para fazer um canal, ok, tudo bem, entendível, aceitável. Agora, está tudo pronto, está tudo instrumentado, agitou a solução irrigante, fez todos os procedimentos, está tudo pronto, lindo e maravilhoso para você obturar. E você não vai obturar para desinfectar mais? A literatura científica, pessoal, já provou que essa desinfecção a mais não vai causar maior ou menor sucesso. Se você quer isso, pode lançar mão da PDT, da ozonioterapia, da irrigação final com clorexidina, ou usar a própria clorexidina como solução ou substância química irrigante auxiliar, né? Porque a clorexidina tem uma substantividade de até 12 semanas dentro do canal, funcionando como uma medicação intracanal, mesmo após sendo removida, né? Por causa da substantividade. Então, não tem motivo hoje de você não fazer inserção única. Lógico, se for por esses motivos que eu citei anteriormente, ok? Então, sem correr, com segurança e com qualidade. Esse é o objetivo dessa aula de hoje. E como é que eu vou conseguir isso? Né? Como é que eu vou conseguir isso? Deixa eu passar nos trouxe muita novidade. Como é que eu vou conseguir isso? Né? Sessão única como resultado de eficiência na instrumentação. Sessão única como resultado de eficiência na instrumentação. Por que eu repeti 2 vezes esse slide? Porque a sessão única, pessoal, simplesmente é um encadeamento de atos que gera ela. E é esses atos que eu vou comentar aqui com vocês. E, logicamente,
que depende da sua instrumentação. Logicamente, que depende de todas as etapas dentro da endodontia. Anamnese, diagnóstico, raio-x inicial, acesso, instrumentação, ativação da solução irrigante, obturação e selamento, né, provisório desse canal. Tudo isso aí faz parte da sessão única. E nesse workshop de hoje, né, eu quero te mostrar que qualquer dentista pode sair disso daqui para isso daqui. Isso daqui, notem, acesso difícil, nódulo pulpar, né, dupla curvatura no distal, e olhem a beleza desse caso. Você pode conseguir isso. Notem o preparo cervical. E aqui já vai o passo da instrumentação. Por que eu coloco o caso clínico de aluno? Porque é a melhor maneira de aprender. Notem, preparo cervical, prepara a parte reta do canal. Bota aí, anota aí, preparo cervical. Com o quê? Com a lima que você quiser de preparo cervical. Pode ser até uma reciprocante que não seja de preparo cervical, mas qualquer uma, tá? Um exemplo, Superflexifile Orifice Opener é uma opção, tá? Recipro Amplifile para preparo cervical também pode reciprocante, mas meu objetivo depois é qual? Preparo cervical, descontaminei meu texto cervical, já deixei o canal mais reto, fazer o glide path. Então, isso daí são dois pontos importantíssimos, né? Se eu posso, pessoal, se o colega do caso anterior pode, se os colegas anteriores podem, você também pode. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. É isso, né? E outra, notem que esse canal é atrésico, você não vê. Notem a diferença entre canal atrésico e calcificado. Canal atrésico, eu comentei ontem no contrângulo oscilatório, no movimento oscilatório. Canal atrésico, use o seu oscilatório. É uma questão, pessoal, de querer evoluir. Evoluir dói, estudar dói, né? Treinar dói, aprender dói. Mas tem um benefício. O benefício de você chegar na sessão única, né? O benefício de você trazer a resolução mais rápida para o seu paciente, para o seu indicador, para você mesmo, para você ter mais tempo para curtir sua vida. De vez você gastar 2 sessões, você gasta uma e vai ter mais tempo para você, para sua família, tá? Mas isso daqui depende de esforço. Quem está aqui presente comigo sabe que isso é um esforço. Você está numa quarta-feira à noite, né? Você está num dia à noite comigo, né? Isso daqui é esforço, isso daqui é esmero, isso daqui é força de vontade. E como é que eu consigo isso? Olha aqui, slide para print de tela. Esse slide aqui, fone de ouvido, papel e caneta, né? Anota isso daqui. Primeira coisa que eu preciso para um ambiente. Eu preciso de um ambiente organizado. Ninguém chega na sessão única na desorganização. Ninguém. Ninguém. Organização. Precisa estar organizado. Quem não tem atendente vai penar mais, vai demorar mais, é verdade, vai. Mas precisa estar organizado. Tudo tem que estar próximo a você. Tudo. Tudo. Papel absorvente, solução irrigante, EDTA, cimento, cone absorvente, cone de guta, limas, tudo tem que estar, ultrassom, o que seja, tem que estar próximo a você, organizado, para você não perder tempo, né? Tempo não é só dinheiro, é o tempo que você usa para você. Não poderia esquecer do bom diagnóstico. Se eu não fiz um canal, o dente continua doendo. Quando você vai ver o dente vizinho, o dente de cima, e não é o dente que tu mexeu. Então, precisa de um bom diagnóstico. E aqui o terceiro ponto que vem no intensivo de instrumentações molares. Sequências operatórias eficientes. Já tivemos uma parte. Pessoal, lembrem, essa aula é dividida em 3. Não daria para dar tudo na primeira aula. Sequências operatórias. A primeira aula já começa a falar sobre isso. No começo dessa aula, já falei sobre preparo cervical e glide path.
2 pontos importantes que ninguém deve negligenciar. Preparo cervical e glide path. Tem que fazer em todo o canal. Samuel, tem canal que eu não vou fazer. Beleza. Quero sessão única com reciprocante lima única. Tranquilo. Mas isso daí é uma coisa que eu faço muito mais vezes do que essa outra sequência operatória. Acabei de falar uma outra sequência operatória. Por isso que essa aula tem que ser revista. Não dá para aprender tudo em uma única aula de 40 minutos aqui, tá? Tem que ser revisto, tem que ser anotado, tem que ser praticado, tá? Domínio da anatomia do dente a ser tratado do sistema que você usa. Comentei ontem sobre isso. Domínio da anatomia dental, saber que existe MV2, saber que existe MV3, saber que existe mesomedial, saber que existe a radix intramolares e paramolares, saber que existe canal em forma de C. Samuel, saber que pode existir DV2, pode ter DV2 tanto no superior como no inferior, pode ter 2 palatinos. Dominar a anatomia endodôntica, pelo menos na cabeça, com estudo, com dedicação, prestando atenção. Anatomia base da instrumentação, anatomia base do cirurgião dentista. Nós operamos e temos que saber anatomia. E, logicamente, eu não poderia esquecer e deixar de mencionar sobre o domínio da técnica de obturação que seja eficiente para aquele caso, né? Cada caso vai ter uma técnica eficiente. Aqui, né, um caso de uma aluna minha, e que eu gostaria de comentar, pessoal, nesse caso, papel e caneta na mão. Observe o raio-x inicial. Toda a radiografia de um caso clínico é explicando o caso clínico. Notem. Câmara pulpar. Notem o que eu estou comentando aqui com vocês. Anotem aí, ó, câmara pulpar. Essa câmara pulpar é grande? Não. Eu preciso fazer um acesso que eu consiga ver as embocaduras desse canal. Noto, segundo ponto, a câmara pulpar não é grande. Segundo ponto, uma grande dilaceração, uma grande curvatura na raiz mesovestibular desse dente. Isso já me acende uma luz. Essa luz diz o seguinte, 3 coisas. Anotem que os slides, às vezes, não está escrito o que tem que fazer. Aqui eu vou dizer o que é que você tem que fazer. Anote aí. Primeira coisa, um acesso que eu consiga ver as embocaduras dos canais. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma grande curvatura? Tem. Preparo cervical. Preparo cervical. Ponto 1, preparo cervical. E essa lima que prepara o T cervical não deve adentrar nessa curvatura. Anotaram? Papel e caneta na mão. Anotaram aí? Ok. Preparo cervical. Um bom acesso, preparo cervical. Segundo ponto, exploração desse canal. Fazer uma exploração com muito cuidado, com lima pré-curvada, 8, 10 e 15, de preferência ponta inativa. Samuel, que lima tem ponta inativa? C-Pilot. É obrigatório ser ela? Não. Pode ser outra? Pode. Tá? Mas C-Pilot tem ponta inativa, é uma lima segura para isso. Porque aqui a gente pode estar causando uma perfuração, um desvio, tá? Nessa região. Fiz a exploração, cheguei na odontometria, vou fazer meu glide com oscilatório. De preferência, glide com oscilatório. Se eu não tenho um oscilatório, deixa a tua lima 10 e 15 solta e depois vai entrar com sua lima de glide. Uma boa opção de lima de glide, Superflex File 1704. Superflex File 1704. Num canal como esse, eu ainda preferiria essa lima no movimento reciprocante à direita. Todas as limas aqui eu preferi usar no movimento reciprocante, seja à esquerda ou à direita. Mas, Samuel, por quê? Porque grandes curvaturas, o movimento reciprocante é mais seguro que o rotatório. Entenderam a sequência operatória para esse conduto?
Então, pessoal, vocês vejam, pega um caso clínico da Gisele, que foi aluna minha, e falo para vocês a sequência operatória. E isso precisa ser entendido, não é decorado, precisa ser entendido para vocês. Quando eu faço meu preparo cervical, o canal sai daqui para cá, eu retifico esse canal. Se eu retifico, eu deixo ele mais fácil. Então, observe o caso clínico para aprender. Tá? E como é que eu consigo isso? Como eu comentei no slide anterior, domínio da anatomia. Domínio da anatomia é o primeiro ponto. Está em dúvida? Peça uma tomografia. E, logicamente, instrumentando bem esse dente, eu preciso obturar bem esse dente. Né? Hoje, com cimentos biocerâmicos, muitas obturações estão muito mais fáceis do que antigamente. Tá? Aqui, um outro caso clínico que eu vou comentar com vocês, né? De outra colega, da Pamela, aquele era da Gisele, esse é da Pamela, né? Comentar com uma sequência operatória bem entendida, você consegue trabalhar um canal como esse, com grande curvatura também. Notem, o preparo cervical aí foi um pouco mais conservador, né? Pouco mais conservador, principalmente nos mesiais, mas teve o preparo cervical. Depois disso, a mesma sequência, exploração e glide path com oscilatório. Depois, uso de lima de glide. Note que no distal, o preparo cervical foi um pouco mais amplo. Mas, Samuel, por quê? Porque o canal distal é mais amplo. Mas notem que esse canal distal tinha uma dificuldade. Tinha uma grande curvatura para distal. Para curvar os instrumentos 8, 10 e 15 e levá-los para distal. Mesma coisa dos mesiais, pré-curvar e levar para distal também. Né? Então, isso... Eu vou fazer um preparo cervical com quem? Pode ser com a Orifice Opener 2509 da Superflex, pode ser com a Recipe One do File, pode ser com a ProTape Ultimate, pode ser com a Rotate, pode ser com a lima que você quiser. Contanto que tem uma lima que vai preparar esse texto cervical. Tem diversos tipos de marcas. Tá? Mas o importante é que você entenda isso. Tá? E a Pamela entendeu. E aqui? Né? Ó, acabei de comentar isso. Entendendo isso, tá? A sessão única, pessoal, vai apenas ser uma consequência da tua endodontia. Tu vai chegar na sessão única porque tu não vai ficar embromando com o paciente ali. Tu não vai ficar demorando com o paciente só porque tu quer. Né? Tu vai fazer a sessão única porque tu tem tempo hábil para fazer essa sessão única. Né? E isso, pessoal, valoriza muito a sua hora clínica. Vou dar um exemplo bem simples. Tá? Vou dar um exemplo bem simples. Convênio odontológico, plano de saúde odontológica, né? O que você quiser levar aí para a sua endodontia. É o seguinte, vamos supor que o plano me pague R$200 o conduto. E num único dia, eu resolvi fazer todos em múltiplas sessões. Naquele dia, eu não ganhei nada. Zero. Zero. Naquele dia, eu não ganhei nada, eu ganhei R$0. Na segunda sessão, eu vou ganhar os R$200. Sendo, como foram duas, eu tenho que dividir esses R$200 por 2. Então, seu dente, ao invés de ter saído por R$200 em uma única sessão, saiu R$100 porque você fez em duas. Então, isso daí... Ai, Samuel, falar ruim da odontologia, porque a odontologia vai ser ruim. Não, pessoal. Isso daí significa apenas o seguinte. Isso significa... Por que eu estou chegando perto de vocês? Para vocês colocarem isso na cabeça de vocês. Isso significa mais renda no consultório de vocês. Isso significa mais renda dentro da sua casa. Isso significa mais renda para o seu lazer, para o seu investimento, para a manutenção da sua casa, para você investir em localizador, em motor, em microscópio, em ultrassom, em lupa, em sensor.
numa cadeira melhor, num local melhor, num mocho melhor, em pagar uma atendente, em pagar uma secretária, 2 coisas, secretária e atendentes. Isso daí significa uma melhor renda para vocês. E eu não sou hipócrita de dizer que eu trabalho para ganhar dinheiro. Quem aqui não trabalha para ser remunerado? Disse isso na primeira aula e volto a dizer, sessão única bem feita. Não vai fazer uma sessão única mal feita. São 2 coisas diferentes. Enquanto não se consegue chegar na sessão única, faz em 2. Mas quando conseguir, sim, e trabalhar, se organizar e fazer para chegar na sessão única. Tá? Vocês vão ter uma rentabilidade muito maior. E vocês vão sentir isso no bolso de vocês. Tá? Querendo ou não, convênios, planos odontológicos, né? Convênios de saúde, as margens de lucro são bem apertadas. Samuel, não atendo convênio, eu só faço particular. Ok, tudo bem, é sua realidade. Respeito, compreendo, que bom que você está aprendendo esse patamar. Mas muito colega que está no Brasil não está, até porque a maioria da população não pode, na maioria das vezes, ir no seu consultório particular. Tá? Aqui um outro caso clínico para comentar repetitivamente para vocês entenderem isso. Aqui um caso que é a hora da Soraya, de Goiás, né? Notem esse molar com grande curvatura para distal na mesial. Vou voltar a comentar de novo a sequência operatória. O cirurgia de acesso da Soraya foi até um pouco mais conservadora. Ela tem magnificação, ela tem microscopia, tinha lupa, deve ter lupa ainda, tem lupa, tem microscópio. Para quem tem isso, é uma realidade. Para quem não tem isso, a cirurgia de acesso, você não vai destruir o dente, mas você vai fazer um acesso mais paralelo, de forma que você consiga ver as embocaduras dos canais. Cada olho meu é um canal, tá? Você precisa ver a embocadura do canal. Notem de novo, explorou o canal ali com 8 e 10, preparo cervical. Preparo cervical, notem que tem preparo cervical feito aqui. Depois do preparo cervical, o que é? Odontometria e glide path. Pode ser com oscilatório, pode ser na mão, pode ser com limas de glide path, por exemplo, a 1704 da Superflex. É uma opção bem em conta, principalmente para quem trabalha com convênio, tá? Com plano de saúde. O oscilatório, para mim, é sempre a minha melhor opção, tá? A lima de glide seria um complementar ao oscilatório. Estão vendo as sequências operatórias sendo ditas e vocês precisam anotar isso, vocês precisam entender isso, tá? E depois a lima de shape, e depois a obturação. Aí a Isabela, né? Eu fiquei até de pegar outra foto dela, porque ela tem fotos profissionais, acabei trazendo essa, tá? A Isabela, que é de Minas, a Soraya é de Goiás, a Isabela é de Minas. Notem, Isabela também tem microscopia, né? Então, tem sensor também. Mas você nota que o acesso também está um pouco mais conservador. Mas por quê? Porque ela consegue ver, tá? Não recomendo esse tipo de acesso para todo mundo. Para quem não tem microscopia, para quem não tem magnificação, uma lupa, eu não recomendo esse tipo de acesso. Recomendo um acesso um pouco maior, que você consiga enxergar as embocaduras dos canais. Mas notem, né, o trabalho, o preparo cervical, né, o glide que foi feito, uma lima de shape bem trabalhada, não terminando em 25 somente, não é até uma 35, 40, 45, tá? A Superflex tem uma lima bem interessante para terminar molar, 3504, anotaram aí? 3504, para finalizar mesial de molar e vestibular de molar, tá? Então, você nota que os passos são feitos. Acesso, preparo cervical, exploração, odontometria, glide path e shape, tá? E o shape do canal. E aí, esse slide, pessoal, um slide meio poluído, né? Mas eu queria citar tudo isso aqui num slide só. Executar, seu caso, eu vou ler esse slide. Eu não gosto de ler slide, mas esse eu vou ler. Valoriza a sua hora clínica. Olha o que eu comentei logo agora. Ao invés de seus clientes demorar 2, 3 sessões, você vai receber em uma única sessão.
Você vai aumentar a margem de lucro com o seu convênio, se você o atende. Você vai deixar o atendimento mais confortável para o paciente. Quem é que quer ser isolado 2 vezes, anestesiado 2, 3 vezes, isolado 2, 3 vezes, cutucado 2, 3 vezes? Ninguém gosta, pessoal. Ninguém quer ser operado. Nós estamos operando. Ninguém gosta de operar 2, 3 vezes. Ninguém gosta de ser agulhado 2, 3 vezes. Tá? Melhora o seu relacionamento com seus indicadores, porque o paciente dele volta mais rápido. Lógico, eu estou falando aqui com muito clínico geral que não tem muito indicador, né? Ele está atendendo o próprio paciente dele. Esse pode até se dar o luxo de demorar um pouco mais na endodontia. Mas quem trabalha com indicadores, se não for um caso muito complexo, não tem sentido de estar demorando 2, 3 sessões. Você pode fazer em sessão única. Entenda, comece a tentar fazer que você consegue. E aí você devolve o seu indicador mais rápido. Ele vai agradecer muito. Essa aula não é só de instrumentação, não. Essa aula eu quero que você consiga ter maior rentabilidade dentro do seu consultório. Você fica feliz e fica feliz comigo, né? Porque você teve aumento na sua lucratividade. Pessoal, peçam para mim, quem quiser artigo sobre sessão única, me peça no direct do Instagram que eu mando para vocês, tá? Tem amplo respaldo na literatura, como eu disse, os últimos anos mal se publica sobre sessão única e múltipla sessão. Ninguém está pesquisando mais sobre isso. Faz 25 anos, 30 anos que precisa sobre isso, os resultados continuam sendo os mesmos, tá? E 95% do meu dia a dia, de muito aluno meu, é em sessão única. Lógico, Samuel, tem caso que é escabroso, que é caso que é surreal. Tudo bem, esse vai ter que ser em 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Mas é exceção e não é regra. Outro caso, Maria Fernanda. Agora, olha, falei gente de Paraná, de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, agora Salvador. Maria Fernanda, excelente endodontista, estava meio presa num único sistema, né? E aí esse pré-molar, um com 2 condutos e outro com 3 condutos. Primeira coisa, diagnóstico. É intensivo de molar, vou falar de um mini molar, que é o pré-molar com 3 condutos. Primeira coisa, observação do raio-x inicial e diagnóstico. Ela já identificou que esse pré tinha 3 condutos. E eu preciso fazer um acesso que eu consiga ver os 3 condutos no pré. E isso serve para o seu molar. Você precisa ver os 3 condutos. Você precisa identificar onde está colocando essa lima. E, de novo, eu digo, preparo cervical, uma lima de preparo cervical, 2509, Superflex File, por exemplo. Depois, exploração, glide com oscilatório 8, 10 e 15. Lima de glide e lima de shape, pessoal. Pode ser rotatório, pode ser reciprocante de direita, pode ser adaptativo, pode ser o que você quiser. Eu quero terminar com 3504, quero terminar com 3004. Tem necrose, eu quero ampliar mais. É biopulpectomia, eu quero ampliar menos. Então, isso é que eu preciso que vocês entendam. Essa sequência operatória, tá? E eu não poderia deixar de falar, pessoal, na ergonomia, né? E organização. Não adianta. Cadeira virada com encosto de cabeça para a bancada. Esteja próximo das suas coisas. Mesa de apoio e mesa auxiliar. Eu já dei muita consultoria para colega para chegar na sessão única. Poxa, tem colega que nem mesa auxiliar tem. Fica indo e voltando, se levantando, quebrando cadeia séptica. Todos os materiais têm que estar o mais próximo de você. A esterilização tem que ser em kit. Tudo muito montado, para você não estar indo pegar coisa. Lima manual em kit, lima mecanizada 1 a 1 ou em kit. Se você já é mais experiente na endodontia, coloque 1 a 1. Se você é menos experiente, coloque em kits. Use o kit. Fica mais fácil para entender a sequência operatória. Radiografia inicial bem visível. Pessoal, muito colega manda a radiografia que eu não consigo ver nada. Como é que eu vou fazer um planejamento de um caso clínico que eu não estou vendo nada?
E o planejamento do caso clínico. Nós vamos operar, temos que ser planejados essa cirurgia. Não precisa ser um consultório chique, assim, mas precisa ser um consultório organizado, tá? Organizado. Mesinha auxiliar, ergonomia, tudo em kits, tá? Tudo em kits. Essa aula é a primeira aula do Endoninjas aí, eu destrincho mais isso. Kit aí para Lima, né? Pode ser, isso aqui eu não indico mais, né? Isso é cor de americana que tem 10 mil limas, tá? E eu preciso planejar o meu caso. Diagnóstico, raio-x inicial, que lima eu vou usar, como é que vai ser o acesso, que broca eu vou usar, e assim por diante. E aqui está um print de tela. Faça um print de tela desse slide. Esse daqui, né, é o slide que vocês têm que fazer um print. Diagnóstico bem do caso, avaliar muito bem a radiografia inicial, para entender aquele caso, escolher uma broca compatível com o dente, nem grande demais, nem pequena demais, usar um grampo de isolamento absoluto compatível com aquele dente, limas, 1 cm, 100 cm, mais grossa, mais fina, tem MV2, não tem MV2, canal é muito constricto e atrésico, canal é amplo, preciso entender de tudo isso. Obturação compatível com a anatomia, é em C, é achatado, é amplo, é atrésico, é coniúnico, é condensação lateral, é Max-Paden, é Schilder, é Buchanan, sei lá, né? Tem várias técnicas de obturação. Qual é que você está usando? Qual é que você vai usar? Qual é a melhor para aquele caso? Diagnóstico, é uma pulpite reversível? Nem ainda eu faço, é irreversível, eu vou abrir o canal. É necrose? Quero usar ou não medicação intracanal aí por uma opção. Quero fazer tudo com seção múltipla, porque eu acredito que o hidróxido de cálcio vai melhorar o meu prognóstico. Beleza, você sabendo, entendendo e querendo fazer de boa, nada contra. Periodontite apical aguda é uma crônica, é um abscesso periapical. Abscesso, pessoal, está dentro da periodontite apical aguda, mas o abscesso, né, geralmente a gente faz, às vezes pode fazer uma drenagem intraoral ou extraoral, né? A conduta é um pouquinho diferente. E o planejamento da radiografia inicial. Notem aqui, eu não vou destrinchar isso aqui, esse é um slide que eu perco não, né? Ganho para os alunos mais ou menos 15 a 20 minutos, mas aqui eu vou falar rapidamente porque a aula é mais curta, tá? Quem foi do Endoninja já viu essa radiografia na primeira aula do curso. Mas notem, o dente já foi acessado. Cadê o canal? Eu consigo ver o canal na mesial todinho. No distal não consigo ver canal. Está calcificado? Tem dilaceração? O que tem aqui? Tem lesão periapical, né? Tem quantos canais? Um ou dois? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Se eu não souber avaliar isso, eu preciso avaliar isso. Eu preciso entender isso. O dente está tombado. É melhor para o meu acesso ou pior para o meu acesso? Qual a inclinação dessa broca? Então, tudo isso eu posso estar planejando. O acesso. Outro slide para vocês guardarem aí. Broca compatível com dente. Não vou usar uma 10/16 no incisivo inferior, nem vou usar uma 10/12 no molar superior. Eu prefiro as brocas de haste longa, com cursor na broca para me dizer o quanto eu tenho que descer. Porque a haste longa me propicia uma melhor visão de onde eu coloco essa broca. Tomar cuidado com a inclinação dessa broca. Eu posso estar inclinando de uma maneira errada e estar causando um desvio nesse dente. E, pessoal, vamos remover o teto da câmara pulpar com 2 brocas. Eu não vou escrever elas aqui, eu vou ditá-las para vocês. Endo-Z ou 3082, tá? Que tem ponto inativa, uma aumentada de ponto inativa. Endo-Z ou 3082, tá? Excelentes brocas para remover teto de câmara pulpar. E aqui, esse slide comenta toda a sequência operatória do acesso. E instrumentação, notem, eu tenho uma câmara pulpar ampla, eu venho com uma broca compatível com esse dente, tá? Uma 10/16, por exemplo, penetro dentro dessa câmara pulpar, achei a câmara pulpar, troco a broca. Vou pegar uma broca que não corte no assoalho,
uma broca de ponta inativa, endosê, 3082, 2082, e vou fazendo com que esse teto seja todo removido. Como é que eu ainda posso ter certeza se tem teto ou não? Pega o explorador de ponta curva, aquele outro, né, que parece o gancho do Capitão Gancho, e vê se ainda tem teto. Veja bem as embocaduras dos canais. Vocês precisam ver bem as embocaduras do canal. E vou fazer o quê? Exploração, lima de preparo cervical e depois lima de glide, ou uma lima manual, né? Logicamente, depois de uma 8, 10 e 15. Viram, pessoal, que essa sequência de preparo cervical e lima de glide é o básico para qualquer molar. Isso tem que estar internalizado dentro da cabeça de vocês. Samuel, eu posso não usar a lima de glide, usar apenas a reciprocante? Pode. Sabendo que a sua lima reciprocante durará menos se você tivesse usado uma lima de glide ou uma lima de preparo cervical ou as duas juntas. Isolamento absoluto, né? O isolamento absoluto, pessoal, é fundamental para a nossa endodontia, pela não contaminação do elemento dental, como o paciente não deglutir nem aspirar nada. Já vi paciente deglutir Gates. Uma aluna minha do Endoninjas, que fez o Endoninjas presencial no Rio de Janeiro, ela não era carioca, né, nem fluminense, ela foi para lá, veio de outro estado e deu esse depoimento, até compartilhou comigo o caso. O paciente dela engoliu uma Gates. Numa urgência, ela foi usar Gates. Foi fazer uma urgência melhor do que deveria. Né? Pena que estava sem isolamento, ela não prendeu muito bem a Gates caiu dentro da boca do paciente, o paciente engoliu. Na literatura tem engole lima, engole grampo, né? Tem tudo aí de coisa. Escolher muito bem esse grampo, provar esse grampo anteriormente, com asa ou sem asa. Para quem está começando, ou numa região de pouca visualização, opte pelo grampo com asa, melhora a visualização, tá? Para os mais experientes, eu recomendo o grampo com asa ou sem asa, né? Que é mais menorzinho, mais delicado para botar. Eu prefiro sem asa, na maioria dos casos. Tomar cuidado com a perda de estrutura ou não do dente, se dá para colocar esse grampo, se eu não preciso isolar os dentes vizinhos, né, para não acabar fraturando o remanescente desse que está aí. Tomar cuidado com dentes expulsivos, até mesmo ter que colocar resina composta para fazer com que esse grampo se prenda ao dente, é uma das opções, colocar resina para fazer uma retenção para reter esse grampo, é uma opção, tá? O lençol de borracha, eu recomendo um lençol de borracha médio, tá? Que ele é mais grosso e se rasga menos. Tem um da Sanctuary, da Cadente Quimidrol, que é bem legal. Sanctuary ainda tem o preto, né? Eu gosto muito do preto, que dá um bom contraste, tá? E se o dente tiver arestas cortantes, remover essas arestas, porque essas arestas podem estar rasgando o seu lençol. Aqui, um caso belíssimo, um dos casos mais lindos que tem, da Marceline Vignorti. E aí, pessoal, tá um pré-molar, mas poderia ser a mesial do molar superior ou inferior. Uma dupla curvatura. Como é que eu vou trabalhar isso? Né? Como é que eu vou trabalhar isso? Você vai trabalhar como eu comentei anteriormente. Exploração, preparo cervical na parte reta do canal, com lima de preparo de orifício, as famosas orifício opener, né, orifício shaper, tá? Pode ser com broca, contanto que essa broca não vá na curva. Depois, né, limas de finas para mais grossas. Você não vai usar uma curvatura dessa de início uma lima muito grossa. Por isso que em grande curvatura como essa, eu não gosto de lima reciprocante pura, porque geralmente ela tem um taper avantajado. É 8, é 7, tá? Às vezes é 6. Então, eu não gosto muito de lima reciprocante direto aí, sem nenhuma outra lima intermediária, como a gente chama as limas jokers, né? Limas coringas. Tem uma lima bem interessante, 2004 Blue, para canais muito curvos da Superflex Files,
né, 2004 Blue, para canais extremamente curvos, é uma excelente opção para fazer aí essa primeira entrada, juntamente com a 1704 Superflex File Blue também. É uma boa opção também, tá? E aí, né, eu preciso de lima compatível para o caso. Um caso como esse, eu não vou usar uma lima muito grossa aqui embaixo, né? Por quê? Porque é capaz dela ficar aí pelo meio do caminho, né? Fraturar. Como esse caso, aquele caso era da Marceline, né, que ela é de Manaus, no Amazonas, e esse caso que é, de novo, da Maria Fernanda, da Bahia. De novo, pessoal, eu preciso entender como é que eu vou trabalhar o caso, um dente longo como esse, com 26 milímetros. Eu vou usar a lima de 25, a lima nem chega lá, né? A lima nem chega lá. Então, a Maria Fernanda entendeu isso e já pegou lima de 31. Poxa, mas o canal tinha dupla curvatura. Eu vou usar um instrumento rígido ou um instrumento mais mole? Um instrumento mais mole. Optem por instrumentos mais moles. Tratamento Gold, tratamento Blue, por exemplo. Então, eu preciso entender isso. O canal é atrésico, eu vou precisar fazer um bom glide, porque o canal atrésico precisa fazer um bom glide perto, que é deixar uma lima 10 ou 15 solta nesse canal. Esse canal era atrésico, só botei a final, mas era atrésico. Opte pelo controle oscilatório, lima manual, pessoal. Lima manual que vale R$4, R$5, num contraângulo que vai durar 10, 15 anos, que vai sair R$100 por ano. O que é R$100 no ano? Dá nem R$10 no mês. Então, o contraângulo oscilatório é a melhor compra que vocês podem fazer. É amplo? Eita, pau, se o canal é amplo e não é redondo, eu tenho que complementar essa minha instrumentação. Eu teria como falar tudo aqui numa aula de 40 minutos? Impossível, tá? Mas vão pegando isso daí para, né, vocês começarem a formatarem a sessão única dentro da cabeça de vocês. É um aprendizado, né? E dá para utilizar isso aqui amanhã no consultório de vocês. Quem utilizar isso amanhã no consultório, juntamente com a aula passada, manda um direct para mim. Opa! Manda um direct para mim comentando sobre isso, se serviu ou não para você, tá? E aí é curvo e atrésico, e aí complica o nosso problema. Porque esse glide path vai ter que ser mais bem realizado, preparo cervical mais bem realizado, limas novas, canal muito curvo e atrésico, pessoal, coloque aí, observação, alerta, alerta, lima nova. Todo mundo tem que ter lima nova no consultório. Todo mundo tem que ter lima nova no consultório. E depois uma instrumentação belíssima como essa, vocês notam, preparo cervical, mais calmo, menor, a Fernanda está ficando aí mais conservadora, né? Nota uma dupla curvatura visível na distal desse, eu não sei qual é, porque não foi eu que fiz o raio-x, né? Na distal desse molar aqui, uma dupla curvatura, né? Aqui, a distal poderia estar pior do que a mesial, mas as mesiais também têm dupla curvatura, como eu comentei na primeira aula, tá? Depois eu vou agitar minha solução gigante. Com o quê? Com tudo isso daqui. Ainda pode, quem não tiver nada disso, usar o contraângulo oscilatório, um cone de gutta-percha para agitar a sua solução gigante. Meus amigos do SUS, meus amigos aí de clínica que atende plano de saúde, clínica POP, eu sei que eu já trabalhei com vocês, nós não estamos no mundo ideal, clínicas populares, né, com preços mais baixos, né? Pô, eu não tenho nada disso para ativar a solução gigante, você pode lançar a mão do contraângulo oscilatório e um cone de gutta-percha, tá? Mas vamos agitar nossa solução gigante. Hipoclorito, 3 ciclos de 20 segundos, EDTA, 3 ciclos de 20 segundos, hipoclorito, 3 ciclos de 20 segundos. Samuel, estou usando clorexidina. Clorexidina, 3 ciclos de 20 segundos, EDTA, 3 ciclos de 20 segundos e clorexidina, 3 ciclos de 20 segundos. Lembrando que não é legal o encontro do EDTA com a clorexidina, então se faz necessário o uso de soro fisiológico entre a clorexidina e o EDTA, e entre o EDTA e a clorexidina. É até legal porque você lava melhor, né, esse canal com soro fisiológico. Esse caso é interessantíssimo porque
foge um pouco do habitual dos molares. Né? Os canais em forma de C ocorrem mais ou menos aí 7, 8, 10% da população em geral, mais nos segundos molares inferiores, mais na população de origem asiática, tá? Então, pessoal, o canal em forma de C é um canal diferente. Geralmente o glide não é tão complicado, o preparo cervical não é tão complicado. O que é complicado no canal em forma de C é a instrumentação dos achatamentos ou dos grandes istmos. E aí, pessoal, aqui entra de novo uma grande estrela. O contra-ângulo oscilatório, uma lima 20 flex, por exemplo, ou 25 nit, ou 25 flex. Você vai pegar essa lima, colocar no contra-ângulo oscilatório, recuar 3 milímetros e vai pincelar nessas regiões. Simão, como é que tu sabe que isso é bom? Amoroso e Silva, 2017, minha dissertação de mestrado em 2018, né? Depois outros trabalhos falando sobre uso até mesmo de instrumentação manual com lima Hedstrom, expendo finish. O canal em forma de C ele precisa ser instrumentado e obturado de uma maneira não convencional. E aí nele entra aí o caso da Gisele Bueno, né? Um grande abraço, Gisele aí de São Paulo, uma excelente endodontista com microscopia também, né? Não estou dizendo que todos os endonídeos têm microscópio, tá, pessoal? É só alguns aí que eu coloquei aqui para vocês, tá? E aí, eu adoro essa imagem, eu acho lindíssimo quando eu vejo um bocado de cone assim, porque me dá um saudosismo da minha época que eu era recém-formado. E esse canal eu fiz há 3 meses atrás, um canal feito no SUS. Se fosse no meu consultório, eu não teria feito assim, tá? Mas foi feito no SUS, né? Então, Samuel, por que eu usei todos esses cones para estar obturando? Eu usei todos esses cones porque esse canal é um canal em forma de C, é um canal amplo, com muito volume, e eu preciso de muito cone, já que no SUS, Sistema Único de Saúde, não tem biocerâmicos, porque o custo é mais elevado. Então, eu precisava, lá tem o endofil como cimento, né? E aí, eu precisava de mais cone para fazer uma boa obturação desse canal e ter uma menor quantidade de cimento. Mas num canal atrésico, eu poderia usar um cone único. Num canal amplo, eu poderia fazer lateral, poderia fazer técnica de Max Paven, técnica híbrida de Targa, ondas contínuas do professor Bucanas, né? Eu poderia lançar mão de diversas técnicas. Istmos, mesma coisa. Prefiro muito a condensação lateral para istmo. Canal achatado, lateral, ou Max Paden, né? Ou qualquer técnica termoplastificada. Canal IC é a mesma coisa, tá? Então, eu preciso adaptar a minha técnica de obturação à minha instrumentação. Isso daí tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, pessoal. A obturação é fechar espaço vazio. Isso é obturação. E, né, para finalizar essa aula, quero 4 slides só para comentar um pouquinho com vocês. Tem muita gente já me perguntando, né, sobre o meu treinamento avançado de endodontia online, o EndoNinjas. A aula de amanhã é como escolher o sistema mais adequado para a sua realidade clínica e anatomia do canal. É o tema da nossa aula de amanhã. E aqui sobre o EndoNinjas, estamos aí na 25ª turma, está abrindo inscrição segunda-feira agora. Temos mais de 2.900 alunos que passaram pelo curso, 2.900 alunos. Qual é o curso de pós-graduação que você conhece, de um professor que passou mais de 2.900 alunos, né? E o EndoNinjas, pessoal, você vai mudar a sua endodontia, porque você vai praticar a sua endodontia, né? Mesmo se você é recém-formado, tem pouca prática clínica. Se você é um desse, você vai precisar de 25 dentes molares, né? Você vai precisar de 25 molares. Se você não tem um extraído, pode ter dente artificial. Isso aqui eu estou comentando porque tem muita gente me perguntando no direct, muita gente me perguntando no YouTube, muita gente me perguntando no WhatsApp, né, no Facebook.
Se você é especialista, também vai servir para você o Endonígeas, porque muita gente está preso no sistema mecanizado, tem especialista que ainda está no manual, tem especialista que, por estar no manual, demora 3, 4 sessões para terminar um canal. Isso vai servir para você também. E se você já é especialista e já tem, né, intimidade com alguns sistemas mecanizados, você vai aprender todo do mercado, né, e vai poder aprimorar isso. E vai ter comigo até a prática, se você quiser. E outra, vamos ter um debate no nosso grupo de WhatsApp, durante as nossas aulas, um debate alto, né, para a gente estar comentando a nossa prática clínica. Temos trabalhos científicos também, eu tenho uma biblioteca no Endonígeas com mais de 300 trabalhos científicos, mas a gente vai discutindo muito o caso clínico de cada um. A gente vai ter um grupo fechado aí no WhatsApp para a gente estar, né, tendo um contato direto com os alunos, né? Não é apenas 2 dias de prática, não é apenas 3 dias de prática, não é apenas 2 dias de aula, nem 3 dias de aula, nem 4 dias de aula, né? São 8 semanas de aula e praticando. E qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp para mim. Algum aluno que tiver meu aí pode comentar sobre isso. E se não tiver nenhum aluno, algum colega, né, pode comentar sobre isso, ou até mesmo um colega que nunca fez o Endonígeas. Eu acho que eu nunca deixo de responder alguém, ou se deixei, me perdoe, é porque às vezes tem muita mensagem, fica perdida, né, no WhatsApp, no direct, no Instagram, por aí vai. E tem um bônus exclusivo, porque muito curso não comenta sobre esse tipo de anatomia, que é a anatomia diversa. Premolar com 3 condutos, MV2, mesomedial, premolar com 2 condutos, incisivo inferior com 2 condutos, canal em forma de C e radix. Quase nenhum curso comenta sobre essas anatomias. E no Endonígeas a gente vai comentar sobre isso. Vocês vão poder praticar com isso. Tem aula demonstrativa minha sobre isso. E eu comentando com vocês. E aí, pessoal, para finalizar essa live de hoje, essa aula de hoje, são 8 semanas de aula ao vivo, com meu acompanhamento, tá? E aulas complementares. O material será todo passado na aula inaugural. A lista de material é mínima, como vocês sabem, eu primo pela economia de dinheiro dos meus alunos, né? Eu primo pela economia de dinheiro dos meus alunos, dos colegas, até quem não é meu aluno, é meu colega, eu primo para a economia de dinheiro para ele fazer uma boa endodontia. Para se fazer uma boa endodontia, não precisa se gastar os tubos de dinheiro, tá? Então, não é muito grande, a lista de material é bem pequena. A maior parte dos materiais são comuns no dia a dia clínico. Muita gente já tem cone, espaçador, lima manual, broca. Muita gente tem isso. Muita gente já tem até motor, localizador, né? Eu mesmo, sou eu que respondo as perguntas, eu que estou no grupo, né? Eu vou lhe auxiliar na escolha do seu sistema mecanizado para a sua realidade clínica. Samuel, eu trabalho em tal canto, ganho tanto, o que é que eu uso aí para o meu consultório? Tal coisa, tem essa opção. Pode usar assim, 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 assado. Dura menos assim, dura mais assim. Todo o conteúdo teórico prático é gravado, pessoal. E é demonstrado por mim, pela minha mão, né? Para você estar aí comigo durante essas 8 semanas. Tá?